No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 8 fatores ambientais que podem ocasionar conflitos familiares. Antes de iniciar o assunto do vídeo de hoje, caso você goste do conteúdo do nosso canal, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos e familiares, de se inscrever no nosso canal, de apertar o sininho para você receber uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no nosso canal. Fator ambiental número 1 que pode ocasionar conflitos familiares: excesso de portas no corredor. O corredor, em geral, na grande maioria dos espaços, ele é um espaço pequeno, ele é um espaço estreito. E quando a gente tem um excesso de portas num corredor, que já é, em geral, um espaço pequeno, o que acontece? As portas, elas simbolicamente, elas representam as bocas, as vozes dos adultos numa residência. Então é como se a gente tivesse várias bocas falando ao mesmo tempo no mesmo espaço. E isso é uma configuração muito propícia a gerar desarmonias e conflitos familiares em geral. Se você tem muitos conflitos familiares, verifica se você não tem um excesso de portas no corredor da sua residência. Fator ambiental número 2, a mesa de jantar. O que acontece? A mesa de jantar, ela está simbolicamente relacionada à nossa estrutura familiar. Se você tem uma mesa de jantar que, por exemplo, é de um material frágil, de repente de vidro, isso pode trazer simbolicamente essa fragilidade para a sua estrutura familiar. E uma estrutura familiar frágil é um ambiente propício a desarmonias e conflitos. Quando você não utiliza a sua mesa de jantar, isso pode trazer uma estagnação para a sua estrutura familiar. E essa estagnação, ela pode gerar conflitos e desarmonias, brigas e discussões. Quando a mesa de jantar está colada na parede, quando não tem espaço para todos os membros se sentarem e circularem ao redor da mesa de jantar. Isso também pode ocasionar conflitos, bloqueios e dificuldades na sua vida familiar. Então, se você tem muitos conflitos familiares na sua residência, verifica como está a sua mesa de jantar, verifica se existe alguma configuração que esteja desfavorável na sua mesa de jantar. Fator ambiental número 3 que pode gerar conflitos familiares, quando a gente tem áreas ausentes na área da família ou na área da saúde, que também corresponde ao setor da harmonia do baguá, ou quando a gente tem uma área ausente na área dos filhos. As áreas ausentes, elas enfraquecem os setores nas quais elas se encontram. Se a gente tem uma área ausente na área da família do baguá, o setor da família vai estar comprometido, ele vai estar enfraquecido, trazendo bloqueios, barreiras e dificuldades para a área da família e tudo aquilo que esteja alinhado à família. Ou seja, esse enfraquecimento, ele pode gerar conflitos, brigas, discussões, separação, divórcio. Se a gente tem uma área ausente na área da saúde do baguá, a gente também pode ter conflitos familiares, porque a área da saúde, ela não corresponde somente à área da saúde. Ela é a área do centro do baguá, que também corresponde à área da harmonia, de uma forma geral, em todos os setores do baguá. Quando a gente tem uma ausência na área da harmonia, a gente tem um enfraquecimento da harmonia como um todo nos ambientes. E isso pode acabar gerando desarmonias familiares, brigas, discussões e desentendimentos. Quando a gente tem uma área ausente no setor dos filhos do baguá, isso pode gerar bloqueios, barreiras e dificuldades com relação aos seus filhos. E isso, na nossa realidade concreta, pode se concretizar como uma dificuldade de comunicação ou de relacionamento com os pais e os filhos.
Se você tem muitos conflitos familiares, verifica se você não tem áreas ausentes na área da família, na área do centro, saúde ou harmonia do baguá, ou na área dos filhos do baguá. Esse pode ser um dos motivos que pode gerar conflitos familiares na sua vida. Fator ambiental número 4 que pode gerar conflitos familiares: excesso de contaminação eletromagnética. Quando a gente fala de excesso de contaminação eletromagnética, eu estou me referindo a ondas eletromagnéticas provenientes das seguintes fontes: torre de celular, torre de alta tensão, subestação de energia elétrica, estação de energia elétrica, modem, roteador de internet, aparelho celular. As torres de celular, as torres de alta tensão, as subestações de rede elétrica, o que acontece? Elas possuem campos elétricos e campos magnéticos. Esses campos produzem ondas que se irradiam para as construções próximas. Existem diversas patologias que estão associadas ao excesso de contaminação eletromagnética nos ambientes. Por exemplo, uma das patologias da eletricidade é o nervosismo e a irritabilidade. Se você tem num local problemas relacionados à rede elétrica que gerem campos de baixa frequência, excesso de campos de baixa frequência num espaço, isso pode ocasionar irritabilidade e nervosismo nos moradores do local. Se você tem um espaço que está ocasionando essa propensão à irritabilidade e nervosismo, isso vai impactar diretamente na sua estrutura familiar, na sua dinâmica familiar. Uma pessoa irritada e nervosa, ela está muito mais propensa a discutir, a brigar, a se desentender com seus familiares. Isso é uma questão que pode ser encontrada em diversos ambientes e as pessoas nem se dão conta, nem sabem muitas vezes que isso pode existir. Uma das patologias das micro-ondas é justamente alterações endócrinas. O sistema endócrino, ele é responsável por regular o funcionamento de diversas glândulas do nosso corpo, diversos hormônios. Se você tem um local que está ocasionando um desequilíbrio do seu sistema endócrino, isso vai te tornar mais propenso a ter conflitos familiares, porque você não vai estar com o seu corpo funcionando em equilíbrio, em perfeito estado de equilíbrio. Isso pode ocasionar ansiedade, irritabilidade, nervosismo, tristeza, depressão. E isso tudo pode atrapalhar o bom funcionamento da sua dinâmica familiar. Então, se você tem muitos conflitos familiares, uma das razões pode ser o excesso de contaminação eletromagnética, seja através da eletricidade ou das micro-ondas. Ambas podem sim afetar a sua dinâmica familiar. Fator número 5 que pode ocasionar conflitos familiares: quando a gente tem o quarto do casal fora do baguá. Quando a gente aplica o baguá numa planta baixa, se esta planta é irregular, muitas vezes o que pode ocorrer? O quarto do casal ou o quarto ou a suíte, ele pode ficar localizado na área excedente do baguá. Simbolicamente, quando a gente tem o quarto do casal fora do baguá, o que pode ocasionar no cotidiano da sua vida? Pode ocasionar separação, divórcio, excesso de viagens, traições. E quando a gente tem uma configuração como essa, desfavorável, que pode levar a uma separação, a um divórcio, a uma traição, isso pode sim impactar gravemente na sua estrutura familiar e gerar diversos conflitos familiares. Fator número 6 que pode ocasionar conflitos familiares: o alinhamento de portas num local. As portas, elas simbolicamente estão associadas aos adultos, às vozes e bocas dos adultos. Se nós temos portas que estão desalinhadas, seja na sua largura, na sua altura, o que pode ocasionar?
diversas brigas, discussões e desentendimentos entre os adultos da residência. E essa configuração é como se a gente estivesse simbolicamente colocando lenha numa fogueira, ou seja, a gente pode estar sim gerando conflitos familiares num local, quando a gente tem várias portas que estão desalinhadas no mesmo espaço. Fator ambiental número 7 que pode gerar conflitos familiares: energia de predecessor ou memórias das paredes. Todo local, seja ele terreno, casa, apartamento, espaço comercial, todo local ele tem um padrão energético que foi moldado, consolidado ao longo dos anos, décadas e séculos. Este padrão energético ele pode ser favorável ou desfavorável. Quando a gente tem um local, por exemplo, uma residência que foi vendida e que nesta residência o casal anterior teve muitas brigas, discussões e se separou. Muito provavelmente, este padrão de brigas, discussões, separação e divórcio vai ficar moldado dentro desse espaço e muito provavelmente ele vai impactar os futuros moradores. De repente, você vai lá toda feliz porque você comprou uma casa nova e aí as coisas começam a desandar no seu casamento. E você nem imagina que é porque, de repente, o casal que morava ali antes se separou. Esse é um dos motivos que pode sim ocasionar conflitos familiares. Fator número 8 que pode ocasionar conflitos familiares: a quantidade de fogões que existe numa residência. Muita gente não sabe disso, mas a quantidade de fogões numa residência pode influenciar a sua estrutura familiar. O ideal é que a gente tenha somente um fogão na residência. Eu não estou me referindo a churrasqueiras, tá, gente? Churrasqueiras não tem problema, mas fogão só pode ter um. Sendo bem clara e direta, sem muitos rodeios, até porque não tem como florear muito a consequência de ter mais de um fogão numa residência. Mas o que pode acontecer? O seu marido pode arranjar outra mulher, ou outra família, ou outra casa. Essa é a consequência de ter mais de um fogão dentro de uma residência. No caso, então, da gente ter mais de um fogão numa residência, a gente com certeza pode ter conflitos familiares nesse local. Então, se você tem muitos conflitos familiares, verifica qual é a quantidade de fogões que existe na sua residência. Novamente, vou repetir, não estou falando de churrasqueira, somente de fogão. Esses são, então, 8 fatores ambientais que podem ocasionar conflitos familiares. E você já sabia desses 8 fatores ambientais? Conta pra mim que eu vou adorar saber.